A luz do luar corta a escuridão, revelando uma estrada vazia, iluminando a vasta noite escura. Um super esportivo rasga o asfalto molhado em alta velocidade. E é justamente desse único raio de luz que alguém decide finalmente dar o primeiro passo. À beira do abismo, os faróis solitários encaram a imensidão fria e silenciosa da cidade. Uma figura misteriosa observa a distância, com o vento agitando seus longos cabelos prateados. Lá embaixo, as luzes do porto revelam um cenário perfeito para negócios que evitam o dia. Nos cantos mais escuros daquelas docas, boatos sobre uma nova mercadoria perigosa começam a circular. Dois homens em frente à fogueira conversam. Eu ouvi sobre o novo lote de droga. O nome era Luar Psicodélico, ou algo assim. Sim, eu ouvi um ladrãozinho pedindo por isso ao invés de dinheiro. Eles então compartilham segredos da noite, completamente calmos, até que um estalo quebra o silêncio. Passos calmos ecoam pelo chão molhado. O homem surge das sombras, carregando algo nas costas. A presença do homem de preto incomoda os capangas, que imediatamente tentam barrar a sua entrada. Eles se levantam rapidamente. Ei, espera! De onde você saiu? Para entrar, você precisa mostrar um convite. Mas não há tempo para o diálogo. O cano frio de uma arma já responde por ele. Um clarão corta a noite, acompanhado de um estouro seco, que encerra qualquer chance de reação. O corpo cai já sem vida no chão, deixando o parceiro completamente paralisado diante daquela velocidade absurda. O pavor toma conta do homem, que encara com medo o corpo de seu amigo caído no chão. Sob a luz azulada da lua, o invasor observa o homem em pânico, enquanto a fumaça da sua enorme pistola saía do cano. E enquanto isso, no interior do clube, a DJ dita o ritmo frenético daquela noite intensa. Luzes vibrantes iluminam o salão, alheias aos rastros de sangue que estão prestes a entrar ali. Sob a iluminação neon da balada, o homem revela um olhar vermelho, bizarro e ameaçador. Vampiros, criaturas que se escondem entre a multidão, alimentando-se do caos e da noite. Um sorriso macabro e dentes afiados revelam a verdadeira natureza predadora que comanda o lugar. O olhar dele se cruza com os olhos da DJ. Ao encarar a garota, ela se treme de medo. Ele comanda o local com autoridade, sem piedade. Ele então deixa uma mulher que estava em suas mãos cair no chão. E então ele diz: você está acabando com a vibe. Não tem uma música mais empolgante, não? E para eles, os humanos são apenas... Você precisa escolher uma música legal e tocar bem alto. É muito difícil de fazer isso. Apenas presas, indefesas, em um cenário de horror, disfarçado de festa. Passos lentos e pesados começam a subir o palco, interrompendo o fluxo da festa. O vampiro caminha com total arrogância até ficar diante da garota. Uma aura de pura ameaça exala do monstro. Se nem isso você conseguiu, então não tenho motivos para conter a minha fome, não é? Ou apenas brinquedos para entreter os arrogantes vampiros. Porém, até mesmo entre eles existiam seres que eles temiam. De repente, a entrada principal é completamente destruída por um impacto violento e inesperado. O barulho interrompe o ataque do monstro, fazendo olhar imediatamente para trás com surpresa. Uma voz irônica ecoa pelo salão, zombando abertamente dos vampiros. Minha nossa, olha só para esses rostos. Se divertiram bastantes, minhas presas. Com olhos azuis e brilhantes, um sorriso sarcástico, ele revela sua identidade como aquele que vos caçam. Os vampiros em pânicos começam a exigir que ele se identifique. E então, nos é apresentado este homem.
E ele é ninguém menos que o padre renegado, Sylvester, o caçador de vampiros. E em seguida uma saraivada de disparos ecoam pelo salão. E era o padre, acabando com todos os monstros. E o vemos segurando seu pistolão, enquanto diz: minha nossa, estou começando a ficar com pena de vocês. Ele começa a caminhar em direção aos vampiros restantes. Entendo que está desesperado para encontrar vestígios dos seus parentes, Geokyo. Mas é pensar que os membros do grande clã Geokyo decairiam tanto ao ponto de terem que trabalhar com gangsters de 5ª categoria. Ah, se o falecido Geokyo visse essa bagunça, o que acham que ele diria? E então vemos Sylvester diante do vampiro. Ele não sufocaria em lágrimas que não tem como mais derramar. O monstro encara com veias saltando de seu rosto. O vampiro reconhece o caçador Sylvester, o famoso padre exilado que caça criaturas das sombras. É você, não é? O padre de cabelos longos e prateados, expulso do Vaticano, o verdadeiro caçador de vampiros. Hoje eu vou decorar esse palco com o seu sangue. Na sequência, o vampiro ordena que os seus capangas ataquem. Sylvester então começa a falar, de forma calma e lenta. A forma como você trata os convidados é desagradável. Sylvester com um tom irônico diz, enquanto os vampiros avançam. Será que é porque você não tem mais seus pais, já que eu os matei? No início, Deus fez Adão do barro e fez a Eva com o osso de Adão. A morte é a cerimônia santa para retornar ao Éden. Sylvester então desfere um golpe rápido e seco que corta o ar intensamente. O ataque brutal elimina metade dos vampiros. Das cinzas foi criado e para cinzas retornará. Do pó ao pó. Eu duvido que vou tirar qualquer informação útil de você, diz Sylvester para o vampiro, já que só pelo fato de terem cogitado me matar, eu já percebi que são vermes mais inúteis e imbecis que existem. O vampiro então se enfurece e avança contra Sylvester. Ele ordena que o caçador se cale. Enquanto avança, Sylvester então gira sua arma em suas mãos. E com um movimento rápido, um clarão toma conta de todo o local. Sons de disparo ecoam de sua arma. O vampiro segue desviando de todos os ataques, até chegar em Sylvester. Porém ele consegue se defender do vampiro. Uau! Então você é do tipo que pode alterar o seu corpo. Vemos então as mãos do vampiro, já em cima da cabeça de Sylvester. O caçador então puxa sua arma e dispara contra o braço do vampiro, o arrancando com um único tiro. Sylvester se vira para ele e então chuta o seu estômago, jogando a criatura para longe. O som ecoa ao colidir com a parede. Ao cair no chão, o vemos gravemente ferido. Uma voz de uma outra pessoa ecoou. Ah, tem como se segurar um pouco? O caçador se vira para este homem e então o observa atentamente. Se fatiá-los assim, não vai sobrar muito sangue para mim coletar. E então nos é apresentado este homem, Jeong-jun, caçador de vampiros. Cadê o Deokyo? Hoje eu estou cobrindo ele, responde o homem para Sylvester. Enfim, então é verdade que o clã Geokyo tem conexões com a gangue de Sangdong. E pensar que eles se esconderiam num lugar assim. É um local perfeito para deixar como santuário de nascimento. Cale essa boca e termine logo o seu serviço. O braço do vampiro começa a se mover. E então vemos os seus olhos sendo tomado por um vermelho carmesim. Os dois percebem e se viram rapidamente. Sylvester puxa o seu pistolão e em seguida dispara uma saraivada contra o vampiro. Porém o mesmo consegue desviar de todos os disparos. Sylvester reajusta sua mira e então dispara novamente. E dessa vez ele acerta todos os tiros no corpo da criatura.
E mesmo gravemente ferido, o monstro decide continuar a fugir. Os dois apenas observavam, enquanto a criatura passava pelo portão e ia rumo embora. Sylvester surge rapidamente atrás do vampiro e continua a disparar. Porém o monstro se mostra ser mais rápido e some na frente. Caramba! Ele fugiu com tanta pressa, diz o homem atrás de Sylvester. Eu posso deixar a limpeza por sua conta, não é? Porque só não deixa ir. Com aquelas feridas, ele vai morrer em breve mesmo. Se você falar essa merda de novo na minha frente, é você quem irá morrer pelas minhas mãos. Ah, essa piada é muito violenta. Deixe disso. Parece uma piada pra você? Eu vou dar o meu melhor na limpeza. Deixe comigo. O homem então se vira e volta para dentro. Sylvester guarda sua arma. Ele então fica um pouco pensativo. Ah, que complicação. Ele já havia perdido a razão, fazendo com que a bestificação começasse. Isso significa... O vemos então levantando seus olhos para aquela lua brilhante no céu. Um som começa a ecoar pelo asfalto molhado. E era uma gangue de motoqueiros, fugindo da polícia. Ei, motoqueiros, delinquentes, desacelera se não quiserem morrer. Mas a garota responde em um tom de deboche. Só tenta nos pegar, se conseguir, é claro. Enquanto o pneu passava pelo aquele asfalto molhado. A minha vida era, por assim dizer, uma vida sem demais preocupações. Uma casa com um jardim. Meu pai era um empresário e minha mãe, uma simples dona de casa. Meu irmão mais velho era um aluno modelo. E tínhamos até uma Golden Retriever chamada Joana Dark. E então vemos um quadro da família do garoto, todos reunidos. E então voltamos para o momento em que aqueles motoqueiros fugiam da polícia. Comparado a isso, eu não tinha nada que quisesse fazer em especial. Além disso, eu também era medíocre em relação às minhas habilidades acadêmicas. Talvez por isso que eu sempre quis escapar daquela rotina. Aquela coisa continua seguindo a gente. Como é que a gente vai despistar eles? Ei, Jung-Yong, não vai me dizer que você não consegue fugir. E agora? Eu mostrei o dedo do meio e até o xinguei. Ah, que droga, se aquiete, mulher. Que tal você ficar quieta por um segundo? Enquanto eles discutiam atrás, vemos a pessoa que estava na frente. Ele permanecia em silêncio, como alguém que acabou de ter uma brilhante ideia. A garota continua a reclamar, e então vemos que ele faz um movimento com a sua moto, o empinando rapidamente, saltando por cima do asfalto, em direção àquele buraco. Os outros motoqueiros apenas observavam, espantados com o que ele acabou de fazer. Notamos então o garoto caindo rapidamente pelaquele buraco. Ele então joga sua moto no canto da parede e começa a acelerar, riscando a parede com os pneus da moto, até chegar no solo. Ao chegar lá embaixo, o garoto então freia sua moto, vira o seu olhar para cima e então observa eles fugindo da polícia. E entre os motoqueiros uma voz ecoou, perguntando ao rapaz se ele pretendia fugir sozinho. Ele novamente os ignora, fecha sua viseira e então vai embora. O garoto acelera sua moto e então desaparece naquela escuridão. Correr era minha única forma de rebeldia para escapar de uma vida imersa em monotonia. Notamos então um portão de uma casa se abrindo e saindo lá de dentro. Vemos o rapaz. Ele limpa sua roupa e então continua a caminhar até chegar na porta da casa. Ele então pensa, por que está tão quieto? Será que eles já estão dormindo? Ao abrir a porta ele chama pelas pessoas. Porém suas falas é interrompida por um forte cheiro que sai de dentro da casa. O garoto abaixa sua cabeça, observando ao chão. E então finalmente percebe que aquilo sob seus pés era sangue, dado o fato de que todas as luzes estão apagadas e esse fedor que parece cheiro de corpo podre. Eu tenho certeza de que alguém invadiu a minha casa. O garoto rapidamente
pega um bastão de ferro que estava parado ali. Ele segura em suas mãos, chamando pelo seu pai, sua mãe e até mesmo seu irmão. Notamos um medo tomando conta de seu corpo. E atrás dele uma silhueta gigante surge. Aquela fera então quebra o vidro e avança em direção ao rapaz, que consegue se defender no último momento. Joana Dark, é você? Dizia ele, completamente tomado pelo medo. Mesmo caído no chão, ele rotaciona o bastão, conseguindo escapar. E então vemos o garoto se preparando para se defender daquela criatura. Essa coisa realmente é a minha cachorra, mas como? E sem mesmo hesitar, a criatura avança contra o rapaz. Mas ele age rapidamente, usando o bastão e golpeando a criatura na cara. Não me diga que é a Joana Dark. Vemos então a cachorra antes de se transformar. O bastão dele então é jogado para longe. Após finalizar o monstro, o garoto se vira para o lado e percebe que ali tem mais duas pessoas, já desvividas. Ao perceber todo aquele caos, o garoto apenas tem uma reação. Após um tempo, ele consegue se levantar. Joana Dark, a minha mãe, até mesmo meu pai. O que diabos aconteceu aqui? O garoto apenas cai no chão, ajoelhado diante da cachorra, enquanto lágrimas escorriam de seu rosto. O segundo andar, seja o que for, ainda está aqui dentro. Talvez aquilo não seja o suficiente. Porém, mesmo que não seja, eu me lembro de ter uma espingarda de caça no escritório do meu pai. Ele então se levanta e caminha em direção ao escritório. Ao chegar lá, encontramos a arma. Porém, uma pessoa também estava ali. Ou pelo menos o que restou dele. Esse é o meu irmão. Ele também já foi pego. O garoto se aproxima do rapaz, coloca sua mão sobre seu ombro e então o vemos abraçar o seu irmão, enquanto chora em cima de seu corpo. Eu sinto muito, irmão. Se eu estivesse chegado só um pouco mais cedo. Ele se levanta, pega a espingarda e começa a recarregar a arma. Eu vou matar quem quer que seja. O garoto então caminha rumo ao segundo andar para vingar a sua família. Ao segurar no cano da arma, ele percebe que o cano ainda está quente e que com certeza o seu irmão usou a arma para se defender. O rapaz apenas se perguntava, mas por que não levaram a arma depois de finalizarem ele? Será que eles acham que eu não sou capaz de matá-lo? Pensava o Protinha, completamente enfurecido. Eu devia ter percebido naquele momento. E então vemos subindo uma escada. Na verdade, pensando bem, eu acho que para uma pessoa com bom senso comum, seria impossível chegar a essa conclusão. E então o garoto olha para cima, com um olhar frio e penetrante. Do segundo andar, passos ecoam pelo chão. O garoto percebe o movimento, rapidamente levanta sua arma, já esperando pelo pior. E no final foi ainda pior do que ele esperava. Ao presenciar aquela criatura na sua frente, o garoto se treme de medo. E então nos é revelado a aparência do vampiro na sua forma completa. Aquela era uma existência fora do senso comum. Na vida, há momentos em que ficamos sem palavras. Momentos que não evocam nenhum tipo de sensação ou emoção. É quase como se nossa cabeça, naquele momento, parasse de funcionar. Por exemplo, quando vemos pessoalmente pela primeira vez uma celebridade da qual somos fãs. Ou quando ouvimos uma piada sem graça. Ou quando vemos uma bela paisagem. Ou essa situação que me encontro agora. Ao se deparar com aquele monstro, o garoto treme de medo. Porém, mesmo assim, ele decide enfrentar. Ele levanta sua arma e então disparos ecoam pela escada. Mas o tiro não acerta o vampiro. Em uma velocidade surpreendente, ele avança contra o garoto, golpeando em seu ombro e o arremessando para a parede. O impacto faz com que ele quebre a escada e cai no chão. O braço do rapaz quebra no mesmo momento. Uma forte dor toma conta de seu corpo. E vemos então que ele está lentamente
levando a sua mão para a arma. Um jovem que poderia apenas ter fugido e vivido como um covarde. Mas ele decidiu encarar o seu medo e enfrentar quem quer que fosse. Notamos então que ele alcança a arma e a puxa. O vampiro lentamente caminha em direção ao rapaz. Finalmente, de dentro daquele corredor escuro e vazio, surgiu uma existência completamente fora do comum. O garoto apenas pensava que poderia ter chamado a polícia ou até mesmo pedido ajuda aos vizinhos. Mas, quando dentro daquela situação, eu não pensei em mais nada. E sendo sincero, eu não sei o motivo, mas naquele momento, a única coisa que se passava em minha mente era: como eu vou matar aquele maldito? O Prota levanta rapidamente a espingarda na direção do vampiro, enquanto o monstro surgia na frente do rapaz, preparando para atacá-lo. O grito do Prota ecoou por toda a sala, enquanto ele puxava o gatilho da sua arma. E dessa vez, pelo menos dessa vez, a bala acertou o vampiro, arrancando então uma parte do corpo do monstro. E mesmo gravemente ferido, a criatura continua a atacar. Ele leva seus braços para trás e então, com um movimento rápido, ele avança contra o rapaz, arrancando o braço dele. O Prota apenas observava aquilo, processando o que tinha acabado de acontecer. Notamos o monstro na frente do Prota, preparando para matá-lo, e em seu ombro a grave ferida que a arma deixou. A criatura então estende a sua mão para o rosto do Prota, o segurando pela cabeça, e então o levantando, com as suas garras enormes prestes a atravessar o Prota, e com um olhar frio e assustador. E no fim das contas, eu sequer consegui me vingar. Lágrimas escorriam de seus olhos. Pai, mãe, meu irmão e Joana Dark, por favor, me desculpem. Quando a criatura estava prestes a atacar o Prota, uma explosão acontecia, arrancando o braço da criatura. E então o garoto cai no chão, com todo aquele sangue caindo sobre ele. Passos lentos e suaves caminham pelo chão, até que um estalo é escutado. Era um homem que tinha acabado de pisar em um espelho quebrado. Parece que, no fim das contas, eu tive que fazer isso, hein? Sylvester apenas puxa sua arma e, na sequência, ele dispara uma rajada de tiros, perfurando todo o corpo daquele monstro. Caído no chão, vemos o Prota apenas observando toda aquela cena. Sylvester surge na frente do monstro, enquanto mesmo apenas observa o caçador. Ele levanta sua espada e, com um sinal rápido, ele divide o monstro em 4 partes, colocando assim um fim na vida daquele vampiro. Se era para acabar morto, devia ter feito isso sozinho e em silêncio. Enquanto ele caminhava lentamente em direção ao Prota, vemos chamas azuis tomando conta do vampiro e ele sumindo rapidamente. E então Sylvester começa a falar. E então ele disse: não há um justo, nenhum sequer, e na terra todos vós sois pecadores. Você pode me culpar? Porém, o seu ataque é interrompido. Ele observa o corpo caído do Prota e então observa também o seu braço, que estava ligado com a espingarda. Dito isso, permita-me perguntar uma coisa. Aquela arma é sua? Pergunta Sylvester para o Prota. Porém o mesmo tem a sua visão embaçada e não responde. E lentamente vemos os seus olhos se fechando. Ao apagar, Sylvester apenas observa o garoto. E diante daquele corpo caído do Prota, ele não podia fazer nada, além de uma única coisa: ir embora e poupar a vida do garoto. Já no dia seguinte, escutamos uma voz vindo de dentro da casa dele. Ei, você consegue me ouvir? Vemos um policial em cima do corpo do Prota chamando por ele. Enquanto mesmo apenas pensava: será que foi por isso o motivo pelo qual eu sempre quis escapar dessa vida monótona? Temos um sobrevivente aqui. Enviem o pessoal para cá, rápido. Pai, mãe. Notamos então que o garoto abriu seus olhos, enquanto ele chamava pela sua família. Parece que
O meu desejo se tornou realidade, pai. E então os médicos chegam para socorrer o garoto. No dia seguinte, o jornal notifica sobre o caso do nosso Protinha na TV. O caso que deixou o mundo todo alvoroçado. Aquele caso em que toda a família foi desvivida após ser atacada pelo cachorro que criavam. Mas será que realmente morreram por mordidas de cachorro? A nossa equipe de produção está atenta ao fato de que o sobrevivente, Sr. Han, estava portando uma espingarda no momento do incidente. Nossa, rapaziada, parece que a culpa vai acabar caindo sobre o Prota. E para piorar, os depoimentos afirmam que foi o próprio Sr. Han quem disparou a arma. Pelo que sei, o irmão mais velho era bem estudioso. Será que não foi inveja? Ah, vai saber. Ih, rapaziada, esses aqui ainda eram os amigos dele. Ele era bem habilidoso andando de moto. Não era um marginal, mas nada dá pra dizer que não havia algo estranho. E agora, em outro momento, vemos um fotógrafo tirando foto do nosso Prota. E ele estava lá, com seu olhar vazio, sem nenhuma reação. Eu acho que nunca vi tantos rostos na minha vida. E diante daquela multidão, as únicas palavras que ecoavam eram: o que foi que aconteceu? Ei, não minta para nós. Nos diga tudo o que você sabe. Eles agiam como se eu tivesse deixado algo sob custódia e exigiam explicações. Por que você disparou a espingarda? Qual foi o motivo para querer matar a sua própria família? Eles olhavam como se estivesse tentando encontrar algo escondido. Ei, diga uma palavra. Aquele repórter então levava um gravador em direção ao rosto do Prota. Porém a sua mente é tomada pela lembrança do vampiro que o atacou. E na sua frente não estava o repórter, mas sim um monstro. Porque foi você que desejou essa situação, não foi, Han Segun? Enquanto a sua família era massacrada, você estava tranquilamente andando de moto. Acha mesmo que tem o direito de sentir raiva? Na cabeça do Prota ele não via pessoas, mas apenas vampiros. A sua visão era tingida de vermelho. O garoto ficava morrendo de medo, e então ele fugia do local, enquanto gritava que não era isso. Naquele dia, eu fugi de algo que nem eu sequer sabia o que era. Na verdade, não me lembrava direito de nada. Ou talvez eu não quisesse me lembrar. Vemos o garoto correndo pela estrada vazia e quieta, enquanto uma dor silenciosa tomava conta de seu peito, porque eu não queria acreditar o que eu vivi era real. Quando eu me dei conta, o cadáver do monstro havia desaparecido, sem deixar vestígios, e o braço que tinha sido decepado estava novamente no lugar. Eu não entendia nada. É como se tudo o que eu vivi naquele dia fosse mentira. Como se me dissesse para esquecer de tudo o que eu vivi. A morte da minha família, aquele maldito monstro. E quem era aquela pessoa com aqueles cabelos prateados? Eu não conseguia sair de casa, porque mesmo que falasse, ninguém com certeza não iria acreditar em mim. E então o garoto decidiu, silenciosamente, se esconder de tudo e todos. E sem ser percebido, ele caminhava pelas ruas movimentadas da cidade, enquanto ele pensava que também não desejava apenas ficar preso dentro de casa, porque lá também era o lugar onde as memórias mais dolorosas permaneciam intactas em sua mente. Vemos então o garoto abrindo a garagem de sua casa e caminhando em direção à moto. Eu já não tinha para onde me apoiar, nem por dentro e nem por fora. Ele observava sua moto com um olhar vazio. E tempos mais tarde, escutamos o som da sua moto rasgando o asfalto. Após andar por um longo tempo, ele finalmente chega em seu destino. Notamos então o garoto tirando seu capacete. E lá de cima,
Vemos ele observando aquela linda paisagem da cidade. Porém, o espanto toma conta do garoto. Ao virar o seu rosto para o lado, ele percebe uma presença ali. Aquela pessoa, com certeza, é a mesma daquele dia. E então vemos Sylvester observando o garoto à distância. Ele dá uma leve piscada para o garoto e então caminha lentamente, saindo do local. Porém, os seus movimentos são impedidos pelo garoto que surge repentinamente na sua frente. Ele então desce rapidamente da moto, chamando por Sylvester. Ei, você, com certeza. Foi você que veio na nossa casa naquele dia. É você, não é? No dia em que aquele monstro apareceu. Os olhos de Sylvester brilham e ele apenas diz: fique quieto, garoto. Você realmente vive causando problemas aos outros. Não grite no meio da noite. Quem é você? Perguntava o Prota. E o que era aquele monstro? O que você acha? Use a imaginação. Não me diga que você é um exorcista. Ele chegou até aqui. Então aquele monstro que eu vi era o quê? Quer dizer que aquilo era realmente um vampiro? O homem apenas observa em silêncio. Resposta certa. O quê? Já que chegou a esse ponto, bem, eu vou perguntar direito. Você, por acaso, bebeu o sangue do vampiro? Quando aquele monstro levou o tiro, o sangue espirrou um pouco. Será que eu também vou virar um vampiro? Você bebeu sangue? Pode ser que sim. O mundo do protagonista desaba bem diante de seus olhos, ao saber que irá virar a criatura que ele mais despreza. Então, o motivo do meu braço ter regenerado? Não. Isso fui eu que o curei. Que absurdo é esse? O que você viu com seus próprios olhos faz sentido do seu bom senso? Então, esses vampiros, ainda existem muitos deles? Pergunta o garoto. Existindo ou não, isso não é da sua conta. O que você tem que fazer agora é voltar a uma vida normal. Você acha mesmo que isso é possível? Eu perdi tudo. Uma vida normal. Como que eu vou voltar à minha vida de antes, sabendo que eu perdi tudo? O homem então segura o garoto pela roupa, o puxando para perto. E com uma única mão, como se não fosse nada, ele levanta o Prota para o ar. E com aqueles olhos penetrantes, ele apenas pergunta uma coisa. Você acha que é alguma coisa, garoto? Pare de choramingar para mim. O azar não é só seu. Então, o que você acha que eu devo fazer? Pergunta o Prota enquanto a sua mão acerta de Sylvester, o fazendo soltar. Eu vi com esses olhos aquele maldito monstro que devorou toda a minha família. Como você espera que eu viva e esqueça isso? Não dá. Simplesmente não dá para fazer algo assim. Eu vou acabar com todos eles, mesmo que isso custe a minha vida. O homem então guarda suas mãos e observa o Prota em silêncio. Vemos a lua brilhando fortemente nos céus. Que sujeito inconveniente, dizia Sylvester. Uma porta se abre e o som de um sino ecoa. Lá dentro da cafeteria, vemos duas pessoas. Você chegou, Sylvie? A mulher chama por ele. E atrás de Sylvester, vemos que ele está acompanhado do Prota. Eu já disse para não me chamar de Sylvie. Minha nossa, temos visitas também. Então é você, o pirralho que disseram que sobreviveu. O que aconteceu com aquilo que a gente comentou? Parece que o cara que estávamos procurando deixou a Coreia. Sylvester então senta e começa a dizer. Então no fim, dessa vez também ficamos só seguindo rastros e deixamos ele escapar. Mas por que você trouxe esse garoto junto? Sylvester então encara o Prota. Ele não parece fraco demais para colocá-lo em campo agora. Você já passou por isso, então sabe. Lutar contra monstros não é algo que o humano deveria fazer. No instante que baixar a guarda, o vampiro pode esmagar seus ossos ou rasgar os seus músculos. Como nós humanos, podemos lutar com esses monstros. Nós usamos isso daqui, algo chamado luar psicodélico. Sylvester então puxa uma pílula pequena, com as cores vibrantes azul e vermelho.
Para enfrentar os vampiros, os humanos precisam ingerir isso. Porém, ao consumir, a dor diminui e você consegue usar uma força várias vezes maior do que o normal. Porém, quanto mais usar, mais o seu corpo vai se destruir. Se depender desse poder, no fim vai morrer sozinho, porque ele é feito a partir do sangue de vampiros. Um pequeno erro pode fazer você se tornar da espécime deles. Você ainda deseja vingança? Eu vou deixar isso bem claro para você, garoto. Se pisar na escuridão da noite, nunca mais irá conseguir voltar à realidade. Enquanto Sylvester continuava a explicar que ele não poderia voltar mais para a realidade. Porém, a sua explicação é interrompida pelo garoto, que avança ligeiramente a sua mão, tentando pegar aquela pílula. E ele consegue. Mas Sylvester o impede de ingerir a pílula. O que você está fazendo agora? Quem disse para você comer isso? Passos começam a ecoar pela sala. E eles são interrompidos por uma pessoa. Esse moleque é completamente maluco. Eu gosto disso. Ele tem garra. E então nos é apresentado este homem. Ele é o caçador Seong Deuk. Deuk-on, vou deixar esse garoto com você. Faça dele alguém que não morra facilmente. Pode deixar comigo. O homem então avança a sua mão na cabeça do prota. Ei, pirralho. Seja bem-vindo ao mundo do luar enlouquecido. Seong-he, providencie imediatamente uma passagem de navio para o México. E lá no fundo vemos o prota tirando a mão do homem de sua cabeça. Mas olha só, respondia ele ao garoto. E ao perceber que Sylvester está saindo, ele o encara surpreso. O prota então vai todo correndinho até lá fora. Ei, você vai sair do país? Quem vai me treinar se não é você? Que absurdo, moleque. E sem mesmo que o prota percebesse, Deuk-on se aproxima do local. Dá mesmo para transformar ele em alguém útil? Bem, dá para tentar. Eu vou dizer de novo. Seja bem-vindo ao mundo do luar enlouquecido, Han Se-jeon. E então o tempo se passou. Um ano depois, vemos um estabelecimento, Benya Club. 3 carros chegam na sequência. Um homem então aparece e abre a porta de um dos carros. E lá de dentro surge um gangster. Ele é o vice-líder da gangue Sang-dong e seu nome é Cheon Young-ho. As pessoas então se curvam na presença dele. O homem então vem correndo lá de dentro. Você chegou, irmãozão. Irmãozão é o cara. Agora você deveria me chamar de veterano, entendeu? Nós também somos empresários respeitáveis agora. Não somos? Sim, é verdade. Mas e então, por que me chamou? Eu ando meio ocupado ultimamente. O gangster leva sua mão ao ombro do rapaz. Bem, é que é melhor você ver por si mesmo. Dentro do clube, vemos vários corpos caídos. E no meio deles, uma pessoa se destaca, com vestimentas como se estivesse escondendo a sua identidade. Ei, você me chamou aqui só por causa disso? Bem, sim, seu imbecil. Não sabe administrar um clube direito. Me perdoe, irmão. Digo, veterano. Não foi esse cara que destruiu o esconderijo? Ah, disseram que era um estrangeiro, não é? E ele parece bem jovem também. Pensava o gangster enquanto observa o garoto. Já acabou com a birra, moleque. O rapaz então se vira observando o gangster. Após escutar a sua voz. Na minha vida toda, eu nunca vi um delinquente como você. Num país de democracia liberal, se você quer algo, devia pedir com educação, não acha? E então, o que você vai fazer? O clube vai abrir daqui a pouco, sabia? Eu paguei o adiantamento, mas vocês não entregaram a mercadoria. É por isso que eu estou aqui. Mercadoria? Não sabia? 5 milhões em dinheiro foram parar nas mãos de um capanga seu. E você, sendo um dos chefes, diz que não sabia. Isso aqui eu chamo de organização criminosa de primeira, hein? Que merda que ele está falando? Tá de sacanagem comigo? Que mercadoria é essa? Ah, bem, Drakunov e Tokarev é mais uma K-47. Você pediu tudo isso somente por 5 milhões? Ei, você sabe mesmo do que está falando? Esse pirralho mal saiu das fraldas.
vemos aquele rapaz misterioso continuando a falar. Que eu não sei do que a gangue Sang Dong pega armas russas e chinesas e distribui por aí e depois cobra várias vezes acima do preço real. O gangster observa o rapaz, enquanto veias saltam de seu rosto. Porque eu continuo discutindo com o pirralho. Só chamem a polícia e entreguem ele. Ei, tem certeza que está tudo bem? Eu posso acabar contando que a grande gangue Sang Dong agora vende drogas também, sabia? O gangster então chama pelos 2 homens que estão atrás dele. Ei, vocês aí, o que acham que estão fazendo? Sim, senhor. Matem aquele pirralho. E então, aqueles 2 brutamontes avançam em direção ao rapaz. Notamos veias saltando de suas mãos e um olhar frio direcionado àqueles homens. O careca número 1 avança com o bastão, porém o garoto esquiva rapidamente. E então ele corre em direção ao brutamontes número 2. O mesmo prepara sua descascadora de laranja e então avança contra o prota. Porém ele é interrompido pelo garoto que se aproximou rapidamente e desferiu um poderoso soco, destruindo todo o seu rosto. O careca número 1 se aproxima pelas costas, desferindo novamente um ataque. Porém o garoto esquiva rapidamente. Ele rotaciona o seu corpo e logo em seguida ele golpeia o careca. O careca número 1 então é finalizado e cai no chão após receber o soco. Lá de cima o gangster observa, enquanto pensa. Aquele garoto, ele deu conta dos 2 sozinho. Então vemos as costas do garoto, enquanto ele subia a escada. Ele então se aproxima do gangster, que começa a suar frio. O que você quer afinal? O garoto não diz nada. Apenas o encara. Apenas tragam a Draknov e Tokarev e a minha K-47, que eu já paguei. Mas não dá para entregar isso para você agora. Isso você sabe, né? A gente não anda por aí carregando as armas que nós vendemos, diz o gangster para o garoto. Bem, pelo menos decide quando e aonde vai ser a troca. Amanhã, às 8 da noite, estacionamento da Yeongsin Securities, em Yeoudo. Então vemos as costas do prota, enquanto ele se caminha para fora dali. E lá de fundo notamos que o gangster está enfurecido. Seu moleque. O homem então se aproxima dele chamando pelo gangster. Ele rotaciona seu braço, acertando um tapa em cheio no rosto do homem. Você não vai me chamar de irmão mais velho? O homem que recebeu o tapa apenas cospe sangue, enquanto respondia que sim. No fim das contas não tem jeito. Eu vou ter que chamar aqueles caras para virem resolver isso. Tempos mais tardes, em um outro lugar, dentro daquele esconderijo, vemos várias bolsas de sangue. Hoje em dia, anda tudo muito fraco, hein? Só coisa imprestável. A maior parte do sangue que trouxeram tem VT baixo de 20. E então vemos Deokion, e ele diz: bom, a maioria dos que andam por aí hoje em dia são da mesma seita que Sandong mesmo. Mas ainda assim, mesmo sendo mestiços, os números não estão baixos demais. Você não mexeu na máquina, né? Se não confia, vá conferir em outro lugar. Acha que essa máquina é coisa qualquer? Eu só falei por falar. Esse velho não serve pra nada mesmo. Chega de conversa. Pega logo o dinheiro. E esse é um velho que atua como distribuidor de sangue de vampiro na Coreia. Aliás, você ouviu a notícia de que a família inteira, Jeong-jun, foi morta pelos vampiros? Depois disso, ainda não conseguiu falar com ele? Para que chamar um nome azarado desses? Não deve estar por aí hackeando alguém com toda a empolgação de novo. Que vire logo um vampiro de uma vez. Estou indo nessa, velho. Com essa falta de franqueza toda. Deixa pra lá. E então, por fim, Deokion sai de dentro daquele lugar, indo em direção ao seu carro. Porém, os seus passos são interrompidos. Ele levanta o seu rosto e, na sua frente,
Ele então vê. Ah, você chegou. E quem chegou ali foi o nosso Protinha montado em sua moto. Não me diga que andou por aí brigando de novo. Não, eu não fiz nada. Então, por que está desviando o olhar? Já que tocamos no assunto, eu também não posso começar a ir a caçar vampiros com vocês. Com a sua habilidade atual, está muito longe disso, moleque. Pare de pensar besteira e treine direito. Eu sei que você ficou inquieto porque melhorou um pouco, mas não vá arrumar confusão por aí com qualquer um. O senhor se preocupa demais. Isso não vai acontecer. Está tudo bem, já que você diz. Se for necessário matar uma pessoa, o que eu devo fazer? Deokion se vira para ele e então diz: apenas mate, garoto. Se a premissa é que é necessário matar, não tem nem o que pensar. Não sei em que caso haveria necessidade de vascar alguém. Mas eu entendi. Responde o Prota. Seu moleque, então era isso mesmo. Você estava com segundas intenções. Ok, vamos pra academia. Que tal suar um pouco no ringue? Depois de tanto tempo. O Prota observa com medo ele. E então diz que não quer ir. E assim o tempo se passou. Já está de noite na Coreia. E dentro de um dos prédios, vemos 4 homens esperando por alguém. Vemos 2 silhuetas de 2 homens. O da direita então diz: é mesmo necessário que até nós entremos em ação só para pegar um moleque desses? E então o da esquerda responde: pare já com isso. Não pode ter esse tipo de pensamento. Mesmo que tenhamos nos tornado vampiros, tem que haver lealdade entre os nossos irmãos. O da direita diz: lealdade uma ova. Faz um ano que nossos caras foram todos eliminados, enquanto recebiam o pessoal da seita Gyokyo. E você não se lembra que levaram a culpa só por serem vampiros também? Hoje de novo, só para pegar algum moleque qualquer, fazendo todo esse escândalo. A mão do outro homem avança em direção ao ombro do rapaz e rapidamente puxa ele para o lado. Notamos que um extintor atravessou o vidro do veículo, pegando todos de surpresa. Um clarão toma conta de todo o carro, causando uma explosão. E lá fora, vemos que o Prota já tinha derrotado todos os 4 homens. Porém, os 2 vampiros que estavam no carro estão todos bem. O vampiro da direita então diz: oh, você já deu conta de todos os que estavam do lado de fora? Mesmo que eles tenham virado os vampiros há pouco tempo, eram uma força valiosa. E então, se divertiu bastante, seu moleque sanguinário. Os 2 vampiros param no meio daquela névoa que toma conta de todo lugar. Mas e agora? O que você pediu? Eu não vou poder te entregar. Ah, eu não estava esperando essas armas mesmos. E quem diz isso foi o Prota. Os 2 vampiros observam, sem entender o que ele disse. E então, o Prota continua: o que eu esperaria de um bando de marginais como vocês. Ele então sobe na sua moto, se preparando para a batalha. Abre um largo sorriso e então fala: mas se eu arrancar as presas de vocês e vender, isso vai me dar um lucro maior do que o suficiente, vocês não acham? E então voltamos um pouco no tempo, quando o Prota estava treinando com Deokion. Ele então começa a explicar sobre os clãs ancestrais. Entre esses clãs ancestrais, o clã Gyokyo, liderada pelo próprio Gyokyo, era um clã com bastante renome, mesmo entre os outros vampiros. O Prota então desfere um soco em Deokion. O mesmo apenas defende, e na sequência ele chuta o rapaz. E com muita dificuldade, o Protinha defende. O impacto do golpe ainda o joga para longe. Mas depois que o Gyokyo foi morto pelo Sylvester, o clã desmoronou num instante, diz Deoki para o Prota. Então quer dizer que os membros restantes daquele clã estão agora trabalhando com a gangue Sangdong? Isso mesmo. Tudo isso para encontrarem os restos
de Gyokyo. Os restos, eles estão tentando herdar o poder de Gyokyo para recuperarem a sua antiga glória. Deoki então agarra a roupa do Prota, rotacionando ele no ar, e com um movimento rápido, ele joga o garoto no chão, o mesmo sentindo muita dor no impacto. Por mais que a reputação do Kran não seja a mesma de antes, o sucessor dele ainda está vivo. E por fim, ele então aconselha o garoto: não haja de forma imprudente, Han Segun. Se você se tornar o alvo deles, cada instante se tornará um inferno. E então, agora no presente, vemos o vampiro da direita avançando rapidamente contra o Prota, que ainda estava em cima da sua moto. Porém, ele consegue desviar sem muitas dificuldades. Ele então acelera sua moto e começa a rodar o vampiro. Vemos então outro homem perguntando ao vampiro direito se ele queria uma mãozinha. Eu vou cuidar disso sozinho, apenas fique na sua. O vampiro lá do fundo então pergunta: ei, você está me dando ordens? Vemos veia saltando de seu rosto e seus olhos vermelhos carmesins. Ele se vira para o vampiro e então diz: não, só estou pedindo que fique na sua. Por favor, chefe. E nesse breve momento foi o suficiente para que o Prota avançasse rapidamente com a sua espada no pescoço do vampiro. Porém, o mesmo consegue levantar o seu braço rapidamente e se defender do ataque. O Prota então pega a distância, derrapa sua moto no chão e na sequência ele volta a perseguir o monstro. Vemos então a sua espada rasgando o chão enquanto ele avança na direção do vampiro. Você está me atacando da mesma forma sempre. Você acha que sou algum idiota? Notamos então o vampiro soltando as suas garras e avançando rapidamente contra o Prota. E por um breve momento, ele encara o Prota rangendo seus dentes. E o rapaz encara o vampiro com aqueles olhos penetrantes. A criatura desfere um corte rápido e seco. Porém, para o azar do vampiro, Segun consegue desviar no último segundo, saltando então por cima do vampiro e vendo esse lindo pescocinho prontinho pro abate. Porém, a criatura desvia e o Prota cai no chão, enquanto a sua moto cai para outro lado. Eu consigo prever o que você vai fazer, diz Segun para o vampiro. Porém, ele não dá brecha para o Prota. Ele avança rapidamente contra o garoto. Vemos Han Segun segurando firmemente a sua espada, se preparando para o seu golpe final. E ele então encara a criatura com aqueles olhos penetrantes. E então vemos que ele atravessa o vampiro com um movimento seco e rápido. Mas que droga, quebrou tão fácil assim, maldito seja o aço inox. A criatura se vira sorrindo para o Prota. Se divertiu bastante, não é, seu maldito? E esse breve momento de distração foi o suficiente para que o Han Segun se aproximasse rapidamente do vampiro e então cravando a sua espada no peito do monstro. Vemos então a criatura caindo joelhado no chão, enquanto o sangue escorria por todo o seu corpo. Em seus últimos momentos, ele apenas encara o outro vampiro, chamando por ele: chefe. E assim, o outro vampiro então questiona: Ope, não foi você que mandou eu ficar na minha? Veja bem, eu torrei uma fortuna de 500 milhões de won nessa sua organização. E olha só, diz o Prota enquanto encara o vampiro. Vemos então que com a sua mão direita, o Prota segurou a espada que está cravada no monstro. E com a sua esquerda, ele se prepara para golpear mais uma vez a criatura. Eu tenho que receber pelo menos isso em troca para fechar a conta. Você não acha? Suor escorre pelo rosto do monstro. O medo toma conta de sua face. E já no Prota, a empolgação toma conta de seu rosto, enquanto ele se preparava. Han Segun então pensa, e então um clarão toma conta do lugar, e com um poderoso soco, vemos que ele destruiu completamente o vampiro, colocando assim um fim ao monstro. O outro homem que esperava no carro observa aquilo completamente assustado. O corpo da criatura cai no chão, enquanto o Prota apenas observa
e fumacinha sai da sua luva. Um leve sorriso se forma em seu rosto. Incrível. Que luva é essa aí, moleque? O Prota então se vira para o vampiro. Isso é mesmo algo desse século? Pelo visto, parece que você já esperava que a gente fosse aparecer. Ainda assim, por que ir tão longe assim? Você quer mesmo saber o motivo? Eu vim buscar a sua cabeça. E então o Prota se prepara para iniciar a sua batalha contra o outro vampiro. Se você entendeu o que eu falei, vamos deixar o papo furado de lado e cair logo para a porrada. A criatura então começa a rir. Olha só, essa é uma nova reação, hein? Você é o tipo sanguíneo AB? Eu já concluí a análise do seu estilo geral. A sua espada quebrou e eu já saquei qual é a dessa sua luva, diz o vampiro enquanto encara aquela lâmina avançando em direção ao seu rosto. Porém, ele então consegue reagir rapidamente, jogando a lâmina para o lado. A criatura então começa a se transformar, assumindo a sua forma completa. Parece que você realmente quer cair para um tudo ou nada. E para o azar do vampiro, o nosso Protinha já estava preparado. O vemos ajoelhado na frente da criatura. E no momento seguinte, um disparo acontece. A bala perfura o crânio do vampiro, causando uma enorme explosão. Escutamos as últimas palavras do vampiro. Seu merdinha, quando foi que... E por fim a visão do monstro começa a escurecer. E então... ele cai no chão e o Prota apenas permanece firme diante daquele vampiro. Com um olhar frio e penetrante, ele então diz: eu falei para você, não foi? Eu vim buscar a sua cabeça. Mas é isso aí, hein? O vídeo vai ficando por aqui. E se vocês gostaram, curtem o vídeo, se inscrevam no canal. E se esse vídeo der bastante engajamento, bastante visualizações, eu vou estar trazendo partes novas para esta obra. E tem bastante conteúdo massa. Mas não se esqueçam de se inscrever no canal, porque na próxima semana já vai ter mais um conteúdo brabo de uma outra obra.